Opa! Pessoal, estamos na Gazeta MS Dourados, Mato Grosso do Sul, para a gente bater uma resenha bacana aqui. Temos os nossos convidados, Valdir Fortini Júnior, o Valdirzão, nosso zagueiro, técnico hoje de futebol, ex-zagueiro do CAD e outros clubes aí, não é? O Luiz Fernando, lateral do CAD, hoje é advogado. E o Ricardo, gente, o Ricardo, ele é professor. Ele é da Remy, em Campo Grande, e foi volante, foi lateral, foi goleiro, foi gandula, foi reserva, foi técnico, auxiliar. Ele foi tudo aqui no CAD, né? E esse pessoal que vai bater uma resenha com a gente aí, e eu quero agradecer de coração já a presença de vocês. Eu quero começar com o doutor Luiz Fernando, que está chegando, né, Valdir, com a gente. Luiz Fernando, que é filho, inclusive, do Almiro Ortiz, que foi diretor tanto do CAD quanto do Biratã. Doutor Luiz Fernando, que privilégio falar com o senhor, torcida do CAD, os desportistas, e olha, é só através da internet que a gente coloca aí essas gerações ocupando o mesmo espaço, né? Que legal. Bom dia a todos, não me chama de senhor que eu fico mais velho, né, Silva? Pelo amor de Deus. Mas é verdade, eu já estou em Campo Grande, né? Parece que foi ontem. Eu vim para Campo Grande em 2003, então eu estou fechando 20 anos de Campo Grande. Mas Dourados sempre, assim, está no coração da gente, né? Foi onde a gente teve a infância, a juventude, esses bons momentos aí no Clube Atlético Douradense. E no Biratã também eu tive uma passagem por lá. E uma satisfação falar com você, com a população douradense, com o Ricardo aí, meu parça, sempre jogando junto, né, e tivemos bons momentos. O Valdir, né, sou amigo também desde moleque, né, dele, do irmão dele, que foi meu professor, né, o Márcio. Então, um prazer falar com todos vocês e vamos bater essa resenha aí para relembrar os tempos e falar da atualidade também, né, que você sabe que eu sou meio crítico, né? Às vezes você fica bravo comigo, mas não, eu falo a verdade. Não, não, tá certinho. A tua oposição tem que respeitar, uai. Né? Não tem que ser respeitada, porque ela tem fundamento, é fundamentada. É uma resenha e um debate em alto, aquela discussão gostosa, né? Em busca de solução. Um outro crítico também, quanto mais, é o Ricardo, meu professor, volante, que também deixou aqui uma marca maravilhosa em Dourados. Você passou pelo Operário, pelo CAD, 21 de abril, é isso, Ricardo? Ponta Porã, é isso? Sim. Como é que foi? Exatamente, bom dia a todos. Acho que eu fui o jogador que mais jogou em Dourados. Passei pelo Operário, depois CAD. Eu comecei no 21 de abril com 17 anos e joguei no Comercial de Ponta Porã. O Operário me emprestou, não só eu, como 5, 6 jogadores, que o Operário já estava numa crise naquela época, em 87. Eu joguei em 87, em 88 fui para Ponta Porã. 88 e 89 fiquei lá. Lá recebia. O Fuad pegou o time, né? Então lá a gente recebia aqui, até o banheiro foi para Ponta Porã na época. E depois que eu saí para São Paulo, quer dizer, eu cheguei de São Paulo, depois fui embora do 21 para São Paulo, joguei no Araçatuba, no Garça, joguei um ano no Noroeste de Bauru, daí eu retornei aqui para o Operário. Só que o Operário estava pagando pouco, o Castilho estava aqui ainda, eu bem novo, e daí falou, ó, tem um Operário Dourados, paga melhor para você. Daí me levaram para lá. Os caras deram a dica, daí eu fiquei no Operário Dourados aí, até virar CAD, daí em 87 eu vim aqui para Dourados, onde eu moro. Beleza? Pô, que legal. Tchau, obrigado. Ainda não é na hora do tchau, obrigado, não, Ricardo. Tá começando a resenha, viu? Então, tchau, obrigado só no final, tá certo? Não, esqueci de falar um negocinho só. Eu sou um jogador internacional também. Eu joguei um ano no Paraguai. Eu, o Adir, o amigo do Salsicha. O Adonias. Isso, pegou seleção também, viu, gente? O Ricardinho pegou seleção aqui do estado, né? O Ricardo realmente era lateral, volante, quarto zagueiro, fazia de tudo um pouco, o Ricardão. Chegava junto, hein? Chegava a botina mesmo. O Valdir Fortini Júnior, que privilégio, meu comentarista, meu zagueiro, meu confidente, companheiro de viagem. Olha só, hein, Valdir, que resenha bacana hoje com o Luiz Fernando, Ricardinho. Bom dia, Silva, bom dia, Luiz Fernando, Ricardo, é um prazer, né, estar revendo eles e bater um papo, né, com todos eles, que é muito bom, né.
são pessoas que tiveram experiência no futebol, principalmente aqui de Dourados, e pode agregar muito no futebol, né? Só que tem muitas pessoas que não dão valor, né, Silva? E isso que às vezes eu fico indignado, porque eles são mais, eu creio que são um pouco mais, né, experientes que eu, não falo mais velho, mas eles têm bastante experiência para passar para as pessoas, e as pessoas às vezes não querem ouvir, né? É o mundo, né, que gira dessa forma, e a gente fica muito, às vezes, revoltado com essa situação. Verdade. Olha, quem aniversariou ontem foi um grande amigo nosso, vocês conhecem, o Renato Vera, bandeira também do esporte em Dourados, o Renato Vera, né? É meu treinador. 70 e poucos anos, o Renato Vera, cara. Tá aí, gente boa. Forte. Aliás, aqui já tem uma defesa formada aqui, né, Valdir? Falta o goleiro, porque aqui tem um zagueiro central, bom de bola, ou quarto zagueiro, tem um volante ali, ou um lateral esquerdo, o Luiz Fernando, e tem um volante. Então, já tem uma defesa mais ou menos formada aqui, esse quarteto aqui. Você viu, Luiz? Que coisa? Chamar o Baiano aí já dá uma zaga aqui, hein? Completinha, só falta o goleiro. Falta o goleiro. Bom, o Luiz Fernando, gente, era lateral esquerdo. De ofício, só na lateral você jogava, Luiz Fernando? Se precisasse também em outra posição, ou você se aprimorou mais ali naquele setor? Então, quando eu comecei aí em Dourados, né, na escolinha do Operário também, que tinha o Renato Vera, tinha o Anselmo, eu era meia esquerda, né? Acho que o Valdirzão lembra dessa época. Eu era meia, camisa 10, habilidoso, né, Ricardo? Aí, quando eu fui para o Paraná, eu fui para o União Bandeirante. Chegou lá no União Bandeirante, eles já tinham um trabalho, né, um time formado lá, uma equipe estruturada, e o treinador na época lá era o Soco, que passou aí por Dourados também, e o Soco perguntou para mim, falou, Luiz Fernando, no meio aqui, eu não estou precisando de gente, não estou precisando de jogador. Você não quer experimentar fazer um teste na lateral esquerda? Aí eu falei, não, eu vou até no gol, eu quero ficar, né? Eu vou, qualquer posição que o senhor me colocar aí, eu vou, né? Aí ele falou, então vamos treinar na lateral. Aí eu treinei na lateral, né? O meia que vai para a lateral, ainda mais em treino, o Ricardo sabe disso, é muito fácil, né? Assim, você sabe jogar, o meio, ele é mais complexo ali, né? Porque tem jogador dos dois lados ali na marcação, esse tipo de coisa. E eu tive facilidade, né? E principalmente eu era um lateral, assim, naquela época os laterais marcavam muito, né? E não apoiavam tanto. E eu já, como tinha essa base jogando de meia e de ponta esquerda também, eu tinha uma característica mais ofensiva, isso chamou atenção, era um ala, na verdade, já naquela época, né? E aí ali iniciou a minha carreira como lateral. Eu voltei para Dourados, vim para o Operário de novo, fui convocado para a seleção do estado também de juniores, em 82, e daí virou CAD, eu fiquei no CAD, depois fui para o Biratã, tive uma passagem também no Matsubara, lá no Paraná, tudo isso já no profissional, e essa foi a minha história aí no futebol. Pô, que legal, Luiz Fernando, que legal. E você então, você não é douradense, Luiz? Não, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Nasci no Rio Grande do Sul, vim garoto para o estado de São Paulo, e nós chegamos em Dourados, meu pai se mudou para Dourados em 1978, nós chegamos em Dourados. E daí a gente teve essa trajetória aí no futebol, depois eu acabei saindo mais algumas vezes por questão de trabalho, morei em Ponta Porã, Mambai, até voltei para Dourados e vim para Campo Grande, onde estou desde 2003 em Campo Grande. Tá certo. O Luiz, ele foi funcionário, gente, da Enersul, hoje Energisa, né? E hoje é advogado ele. Exatamente, eu trabalhei 17 anos na Enersul antiga. Ah, legal. Ô, Ricardo, conta a tua trajetória pra gente aí, Ricardo. Você é sul-mato-grossense, você é de Campo Grande, enfim, fala pra gente aí. Sou próximo de Campo Grande, mas sou sul-mato-grossense. Eu nasci entre Jardim e Bela Vista, quase nasci na fronteira. E minha vida foi tudo aqui, fora o time que eu joguei para fora, né? Depois joguei muito tempo. Eu me considero um cidadão douradense também, só que não tem nenhum vereador que lembra o que nós fizemos aí pela cidade, pelo clube, né? O tanto que eu joguei quase 10 anos aí, desde 19 anos até, não sei, 20 e poucos anos. E o Luiz Fernando, o Valdir, ele era nosso juvenilzão na época, e subiu, tinha muito moleque bom em Dourado,
vários, como Tata, ou, se eu for falar um nome aqui, até comento, eu vou cometer erros. E minha vida foi sempre aqui dentro de Mato Grosso do Sul. Joguei para fora, mas logo retornei e dei meu sangue pela equipe de Dourados e fiquei 2 anos aqui no Operário de Campo Grande. Encerrei a carreira aqui no Operário, 91, parece. Até deixei o contato para trás e fui estudar. Com 27 anos fui estudar e me formei em professor de educação física. E é isso. Eu estou esperando aí, viu, senhor? O vereador aí falar, ó, é um cidadão douradense. Ó, eu gostei do que você disse aí, e algum vereador estiver ouvindo aí, assistindo, e não só de Dourados, não, de toda a região, podem homenagear esse pessoal, que esse pessoal tá vivíssimo, gente. E olha, daqui a pouco vamos saber deles. Viu, Silva? Com pouco tempo de Campo Grande, né? 20 anos não é, vamos falar assim, uma vida toda, mas eu já recebi o título de cidadão campograndense, Ricardo, aqui em Campo Grande. É verdade. Dourados, parabéns. não. O Valdir não pode receber título de cidadão douradense porque ele é douradense. Então, Valdir, vamos indicar aí, tá certinho. Não, eu sou paranaense, sou douradense não. É? Eu sou do Paraná, vim pra cá porque... Merece também, eu sou de Juti, então tá bom. Ô Valdir, o que te traz na lembrança? O que você chegou a jogar com o Ricardo, jogou com Luiz Fernando, contra, a favor? Fala aí sobre a geração deles, o tempo que eles vestiram as camisas aqui, tanto do Biratã como do Operário e do CAD. Então, o que te traz de boas lembranças aí? Então, Silva, nós treinávamos lá com o Renato Vera, treinava com o Renato Vera mesmo, também, né? Lá no campo do antigo Velozão, hoje não, os guris não querem treinar, os garotos não querem treinar em campo de terra, né? Aí nós treinávamos lá no Velozão, daí o Renato Vera um dia falou assim pra mim, ó, você e o Joãozinho vão começar a treinar no profissional. Isso foi em 86, com o Nivaldo Santana, era o treinador. Eu cheguei lá, aí já o Luiz Fernando já estava com nós lá no Renato Vera, né? Treinava com a gente. O Ricardo foi e voltou pro CAD, né? E sempre boas lembranças, né? Bons jogadores, né? E na época nosso time do CAD era uma excelente equipe, né, Silva? Uma pena que deixaram acabar, né? O CAD, né? A instituição CAD, o Clube Atlético Douradense. Porque por aí passaram vários jogadores, Prego, Fantinha, Luiz Fernando, Ricardo, Ferrari, né? E sempre chegando nas finais do campeonato estadual, né? Mauri, Luiz Carlos, Arthur, Lobão, Altair, Nelson. Aquela dupla de zaga do CAD, a primeira ali, o Nelson e o Altair. Que é isso, cara? Depois... Era Everton, Baiano, Nelson, Altair e Juarez. Lembram disso? Era o Luiz Carlos, lateral esquerdo. Não, mas depois o Luiz Carlos o primeiro, depois o Juarez. Silva, eu falo até para os jogadores de hoje em dia que antes, para treinar no CAD, para você, eu era mais novo, né? Eu tinha 18 anos. A gente ficava fora do coletivo, era reserva do reserva. Perdi uma oportunidade para entrar, porque era muito boa a equipe. Tinha muitos jogadores de qualidade. Entendeu? Era muito difícil. Hoje não, hoje os garotos chegam, já quer treinar no time profissional, já quer ser titular. Lógico, eles têm que ser titular, mas tem que esperar as vezes deles. Aí pai vem, meu filho tem que jogar. Porque ele tá treinando. Sim, todo mundo treina, mas tem que ver quem é o melhor. E na nossa época nós respeitávamos eles, porque nós vimos eles como, né, uma referência pra gente lá na frente. E hoje em dia tá totalmente diferente. O Ricardo estava falando dos meninos aqui, eu me lembro bem, Tata, Dudu, o Val, Minhoca, Nenê, Valdir, Joãozinho Pastor, que isso, cara, o Diógenes, né? Márcio Sapão. Márcio Sapão, cara, aí o Cassiano, que era goleiro já ali, profissional, né? Estava também junto, ajudando essa meninada aí, o time era muitos jogadores, que pena, né? O CAD teve uma vida curta, mas uma vida histórica, né? Foi muito bom, né? Qual foi o melhor CAD, na tua opinião, Ricardo? Eu acho que foi de 84, viu? Você lembra? 84. Eu acho que em 84 nós somos campeão invicto do primeiro turno, que tiraram o campeonato da gente na mão grande, né? Acho que foi 84. Acho que o Fernandinho vai lembrar, ou 85, um desses 2 anos. Então foi um time que nós não perdemos para ninguém. Ganhamos de todo mundo, de Operário, Comercial, Corumbaense. E daí chegou na hora, fizeram a gente fazer um outro jogo contra o
Operário, depois outro jogo do Corumbaense, inventaram uma regra nova. Até o Salsicha, nosso mordomo, fica revoltado até hoje. O que aconteceu nessa oportunidade aí foi que a gente ganhou o primeiro turno e tinha o direito de disputar a final, né? Daí o Corumbaense entrou no tapetão e ganhou. Ganhou lá no STJD, no Rio de Janeiro. E nós tivemos que refazer a final com o Corumbaense. Eu até joguei o primeiro jogo na Leda, foi gol do Negão. Eu joguei, tava aquele árbitro famoso lá, o Morgado, lembra? Roberto Nunes Morgado, que apitou essa partida. E aí a gente teve que refazer esse jogo, e como a gente acabou jogando com um time misto, porque tinha muitos jogadores que já tinham ido embora, a gente acabou perdendo as 2 partidas pro Corumbaense, sem falar que o segundo jogo lá foi surreal, assim, o que a arbitragem fez com a gente, né? Então, a gente acabou sucumbindo ali, nesse ano, eu acho que foi 84 mesmo, Ricardo. Eu acho que foi um dos melhores times que passou aí por Dourados, tinha o Everton, Baiano, Altair, Nelson, Luiz Carlos, acho que ali no meio tinha o Wilson, Ricardo, Fantinha, Ferrari, Amauri, Israel, Adir, China. Esse time era imbatível aqui no Mato Grosso do Sul. Foi um dos melhores times que passou, tanto que marcou época que até hoje, por exemplo, quantos anos faz isso? A gente chega em Dourados, eu chego em Dourados, você tá andando, ô Luiz Fernando, ô, tudo bem e tal? E aquele nosso time, hein? Aquele CAD daquela época, nossa, você marcou época mesmo, é um grande time. Lembrando que Dadá Maravilha, que é um dos maiores jogadores, né, reconhecido ou conhecido no mundo, jogou com a gente. Mesmo que foi uma pequena passagem, mas o Dadá Maravilha é um cara que foi tricampeão mundial, junto com Pelé, com todos aqueles jogadores, e passou aí pelo CAD. Mirandinha passou também. Então, outro craque aí do Brasil, que jogou até em seleção, tanto ele como o Dadá Maravilha. Então, o CAD foi super grande naquela época. Dourados foi futebol. Esse ano de 84, lá se vão 39 anos, hein? 39 anos, cara. Marcante. Mas teve aqui também, estão esquecendo aí do Galo, né? Que jogou demais. Isso. Passou por aí. Alcione. O Ferrari, né? O Ferrari foi o maior craque que teve aqui. Mas eu falo que o Galo, para mim, foi um dos maiores craques que passou aqui também, que passou em Dourados. Porque ele jogou pouco por causa do joelho dele, que era estourado, mas o Galo era um craque. Quem viu jogar de perto, treinava. O Wilson jogou muito também, né, Ricardo? O Wilson Melo jogou demais também. O Wilson era para ficar sempre no Palmeiras, num time grande assim, mas é porque ele gostava da noite, né? Seresteiro, gostava de sair para a noite, sim. Então, por isso que ele não ficou no Palmeiras, ou uma seleção brasileira, porque o cara tinha nível para isso. Ele, o Galo tinha uma história dele que ele e o Careca jogavam na Ferroviária, o pessoal foi para buscar o Galo para ir para o Guarani de Campinas. Foi ele e o Careca, o Galo chegou lá, machucou o joelho, estourou desde aquela época, e voltou, e o Careca ficou no Guarani. E foram buscar o Galo. E o Galo, pelo pouco tempo que passou em Dourados, cara, nossa, eu ficava observando ele treinar, era um super craque também. Craque Ferrari, né? Em termos de técnico, quem marcou isso? Todos os técnicos são importantes, né? Tanto aqueles que dão dura, tanto aqueles que colocam no banco, não deixam treinar aquela coisa toda, mas sempre o melhor para o grupo. Técnicos, a gente teve bons técnicos aqui também, né? Sim, tivemos, na minha opinião né? Dos técnicos que eu trabalhei em Dourados, como pessoa, como profissional, como entendimento de leitura de jogo, até porque tinha sido um craque dentro do campo também, para mim foi Copel. Copel era um cara que ele entendia o que estava acontecendo dentro de campo. Tinha muito treinador aí que não sabia o que estava acontecendo, talvez por não ter jogado, por não ter essa leitura que a gente tinha dentro do campo, né? E você percebia até pelas modificações que faziam, ou pelas atitudes que tomavam, ou pelas instruções que davam, que não estavam assim na mesma conexão com o que a equipe, o que os jogadores estavam sentindo. Mas o Copelzinho, ele era diferenciado, sabe? Ele olhava para você assim, fazia um gesto, você sabia o que é goleiro, né? Você sabia o que o cara estava querendo que você fizesse. Já fazia uma forma
que a gente entendia melhor, talvez seja isso, né? Assim, a comunicação dele era melhor, e sem falar na experiência que ele tinha, né? Um grande jogador que foi no Palmeiras, e uma lenda do futebol, né? Que tá aqui em Campo Grande também. Deixa eu falar, para mim, como técnico completo, e que não deu certo em Dourados, foi o Nivaldo Santana. Ele veio com ideias novas, fez um estágio no Flamengo, então ele repetia jogadas, a parte tática dele era de time grande, de hoje, por exemplo, ele era um cara moderno, e muitos jogadores da nossa época era o feijão com arroz, assim, sobre tática, né? O Copel foi o mais importante porque ele obteve resultados bons, e foi jogador igual a gente, né? Mas o Nivaldo Santana, ele trouxe um monte de novidade, e os jogadores não queriam ficar repetindo jogada, tal, o passo lateral, o zagueiro tem que estar aqui. Ele ensinou muita coisa diferenciada, principalmente eu peguei muita coisa boa do Nivaldo Santana, que não foi muito aceito, e ele não obteve grandes resultados e foi mandado embora na época. Aquela marcação alta já existia, né? Vamos marcar no campo do adversário, já existia, quer dizer, nada é novidade hoje, né? Nada é novidade, na verdade. Eu vejo assim dessa forma. Eu lembro também inclusive, saudoso, né? Manteiga. O pessoal fala muito como diretor, mas que ele tinha assim, uma visão de campo extraordinária também, né? Tinha uma visão no gramado ali dentro que chamava a atenção. O Mário Lúcio da Silva Manteiga, mas tivemos Celso Azevedo, próprio da Silva veio aqui, vários treinadores, não, Valdir? Com certeza. Eu peguei o finalzinho do Nivaldo Santana, logo quando eu fui pro CAD, aí teve o próprio Copel, que também é treinador, o Manteiga, e em Ponta Porã eu peguei o Teotônio também, muito bom treinador. Então, são treinadores que passaram aqui por Dourados, o Teotônio não passou, mas eles passaram aqui por Dourados. E hoje em dia não é diferente não, viu, Ricardo? Os atletas não gostam de fazer jogada repetitiva, não. Eles não gostam, não gostam de jeito nenhum, porque eles não gostam. Se você fazer jogada repetitiva com eles, eles falam que é coisa do passado, que é só mini campo, campo reduzido, essas coisas. É difícil, viu? Se você não colocar na cabeça deles que eles têm que fazer isso aí, eles não fazem. É engraçado essas coisas. A gente quer mostrar para eles que dá para fazer aquilo no jogo, não querem. Eles, professor, vai cansar, não sei o que, é muito tempo de trabalho, e não sei o que, o certo é 40 minutos, e vem conversar com a gente para fazer menos, porque eles só querem um campo reduzido e nada mais do que isso. Por isso que o futebol tá desse jeito aí. E esta questão eu vejo assim que eu não sei, o pessoal está muito moderno, né? Mas parece que um toque, 2 toques, acabaram, não existem mais? Treinamento de escanteio, jogadas táticas ensaiadas, não existem mais? Também não gostam de 2 toques nem um toque, Silva. Não gostam. Se você dá esse tipo de treinamento para eles, eles ficam muito bravos com você. Eles ficam bravos, não. Dá para ver no semblante deles que eles não gostam. 1 toque, 2 toques E tem uns que tem uma dificuldade muito grande, viu? Por isso que você vê algumas coisas no futebol aí que não é certo. Entendeu? Tem muito jogador que quer domina com o próprio pé, quer bater com o próprio pé, sendo que dá para você dominar com a direita e chutar com a esquerda se você é ambidestro. E eles não querem, entendeu? Você tem que ter muita paciência. Eu entendo, Silva, que nem você estava falando aí, hoje o futebol moderno, o futebol é a mesma coisa, né? Eles mudaram os nomes, né? Mudaram as nomenclaturas, né? Marcação alta, vamos baixar as linhas, não sei o quê. Isso aí mudou os nomes. O futebol é o mesmo, mas isso que o Valdir falou é uma realidade, né? A gente percebe, assim, que os jogadores têm feito alguns tipos de treinamento diferente, né? A parte técnica, mas hoje o que se privilegia muito é a parte física, né? Os jogadores hoje são mais preparados fisicamente que na nossa época. Na nossa época tinha jogador aí que não ia jogar, porque ele só tem a parte física, né? E lá na nossa época era privilegiado mesmo o cara que jogava futebol, que sabia bater na bola, que sabia dominar, que sabia jogar, fazer o time jogar. Hoje, se o cara é um atleta, um super atleta, ele joga em detrimento daquele menino que é mais habilidoso, às vezes mais franzino, e o futebol mudou nesse sentido, na minha opinião. Agora, mas, Ricardo, explica aí. Tudo bem, não tinha um trabalho físico forte, mas se você também não trabalhasse, cuidasse, você não aguentava jogar, pô, em alto rendimento, né? Não tinha como, não é isso? Exatamente. O Operário, ele foi o 3º do Brasil naquela época. Eu até assistia jogo no meu, eu era meio moleque ainda, que o Castilho estava aqui, né?
E eu estava falando, o William Punha tem a propriedade dele bem aqui perto, uma chácara, uma escola, aqui perto da casa do Dr. Fernando e da minha casa aqui. Não sei se o Dr. Fernando sabe. E conversando com ele, eu falei, como que vocês conseguiram chegar no Brasileirão de 40 equipes, vocês chegaram em terceiro? Eles treinavam os 3 períodos, eu quero ver você fazer isso hoje. Ele falou, treinava cedo e à tarde, e à noite ia para a minha academia, que a academia dele é a escola que tem hoje aqui, sabe? Ele falou, os jogadores eles queriam ir longe no Brasileiro e foram. Uma vez foram terceira, a outra ficaram em sexto. Porque é o treinamento, né? Agora, em Dourados, a gente treinava muito, mas treinava errado. A maioria dos jogadores que jogaram no CAD tem o joelho estourado. A grande maioria. Porque nossos preparadores físicos não eram preparados. Eles só a força. É correr naquele asfalto, 12 quilômetros, 20, eu não sei. E depois correr. Pouco treinos táticos dentro de campo. Por isso que eu falei assim do Santana, do Valdo Santana, porque ele começou, quando ele chegou, ele inovou. Ele falou, vamos fazer jogada com o zagueiro indo para a área, vamos fazer jogada com o volante passando. Então, tudo isso ele fez. Jogada com o centroavante abrindo pelas pontas. Ele criou tudo isso e não obteve um bom trabalho, porque os jogadores também não se interessavam muito por isso. E o Copel teve um bom trabalho, que ele foi jogador, né? Ele não inventava. Daí tem o Celso Azevedo também, sabe, ele ficava muito na dele, não inventava. Só o Soco que chegou, quando chegou em Dourados, chegou cheio de perna, né? Chegou com 16 jogadores, chegou se achando, humilhando a gente que era do CAD, né? Que eu subi desde os 19 anos, eu estava ali no CAD. Chegou falando que eu ia ser banco, era titular, né? Nós fomos o quarto no campeonato passado, que era Operário ainda, junto com o Abílio Bezerra, que era técnico. Daí ficou alguns jogadores, né? Mandaram embora a maioria e nós ficamos. E daí ele chegou cheio de perna, com 16 jogadores, só que logo ele caiu, não aguentou ficar no cara da pressão. E logo nas primeiras rodadas já começou a pôr todos nós que eram dourados na equipe, correto? Então é desse jeito, né? Tem treinadores e treinadores, né? Cada um tem o seu jeito, tem que conquistar o grupo. Né? Tem uma ideia de jogo. Luiz Fortini Dias está acompanhando lá. Luiz Fortini, obrigado por estar acompanhando a gente. Gente, estamos aqui hoje com a nata, viu, do nosso futebol. Estamos voltando a 39 anos atrás aí, porque o Ricardo, ele fez parte do 21 de abril, do Comercial de Ponta Porã, do Operário de Campo Grande, do CAD, né? Do Biratã, o Luiz Fernando da mesma forma também, Valdir Fortini Júnior da mesma forma, mais moderno um pouco, né? Mas também pegou lá a rebarba desse time extraordinário aí. Então, é gostoso a gente estar trocando ideia com esse povo. O Valdir, começando por você, fala um jogo da tua vida que ganhou, deixou de ganhar, mas que marcou você. Qual foi essa partida? Em que ano foi? Contra quem? Enfim. Ô Silva, foi em 90 na final contra o Operário, CAD e o Operário de Campo Grande. Tivemos um jogo aqui em Dourados que nós estávamos dando pressão sobre o Operário e o nosso diretor entrou dentro de campo e nossa equipe, depois que ele entrou para fazer, não sei o que ele foi fazer lá dentro, a nossa equipe não conseguiu vencer o jogo, acabou 0-0. E aí também fomos para Campo Grande, na final histórica que o Bugre fez um gol de mão, né, nos últimos minutos, no gol onde tinha o placar eletrônico, a bola estava passando por ele e colocou a mão junto com a cabeça e fez o gol de mão, e eles foram campeões, nós somos vice-campeão do estado. Então esse jogo aí marcou muito, né, porque nossa equipe era uma equipe muito boa, Cassiano, Baiano, Prego, Fantinha, René, Dourado, Marcinho e Jairo, Dega e Paulo Isidoro não tava, Dega e eu não lembro o outro atacante, o Joãozinho tava, entendeu? Então e aí eu no banco, Márcio Preto no banco, Márcio Sapão que a gente fala, né? Jogamos no campeonato também, mas esse jogo aí ficou muito marcado por causa que foi a final e do jeito que foi a final, que o Operário ganhou a final, né? Que nós sabíamos que era muito difícil lá no Morenão ganhar do Operário e nós já estávamos preparando para ir para os pênaltis, a hora que o Bug fez o gol com a mão. Ô Valdir, vamos lá. O Operário foi campeão em 88 contra o Biratã, foi campeão em 89 contra o CAD,
E em 90 contra o 89. CAD, é isso? Não, 89, é isso mesmo, 89. 89. Ah, tá, Eu isso, eu errei. tava isso aí. Eu tava nesse jogo, transmiti esse jogo, aí, tá? Foi 89, realmente. O Isso. Manteiga era o técnico. É o treinador, isso, o Manteiga era o treinador. Isso. É isso aí. Nossa Luiz equipe Fernando, era e daí, muito boa. Fernandão? Fala pra mim qual foi aí o time, o jogo inesquecível do nosso Latera. Eu tenho um jogo, assim, que sempre eu lembro muito, assim, com muita saudade, né? É igual aquela história, né? A primeira vez você nunca esquece, né? A primeira vez que eu saí jogando no CAD aí foi contra o Operário de Campo Grande, na Leda, e foi o último jogo do Lima pelo Operário. Ele que fez o gol, inclusive, nós perdemos de 1-0, nós atacamos o tempo inteiro, sufocamos o Operário, e o Lima, como artilheiro que foi, na única bola que sobrou para ele, ele guardou. Mas eu fiz uma boa partida, foi a primeira vez que eu saí jogando, eu acho que eu tinha 18, 19 anos, eu saí jogando aí contra o Operário e a Leda cheia, isso aí me marcou muito, assim, né, foi uma experiência diferente. Depois teve um outro jogo em Aquidauana, um sufoco, estava um tempo igual agora, né, uns 40 graus, não sei se o Ricardo lembra desse jogo, e a gente saiu perdendo de 2-0. Eu saí jogando também, a gente 2-0 para o Aquidauanense no primeiro tempo. Chegou no intervalo, o Copel falou assim, olha, eu não tenho nada para falar para vocês, só tenho que falar que nós somos melhores tecnicamente, vocês vão voltar lá e nós vamos virar o jogo. Senão, na hora que acabar aqui, nós vamos conversar. É para continuar jogando do mesmo jeito, só que vocês levaram 2 gols de bobeira. Levamos 2 gols de contra-ataque, não sei se o Ricardo lembra desse jogo. E nós voltamos e viramos esse jogo para 4-2. Então, o time do CAD era muito bom, né? A gente começou a jogar naturalmente, tocando bola, o Ferrari arrebentou naquele jogo, até Lobão fez gol, o velho Lobo. E, assim, são 2 partidas, assim, que eu me lembro com muito carinho, né? Principalmente pelos amigos, pelos companheiros que eu fiz no futebol, né? Então, isso aí a gente guarda no coração. Ricardão, a mesma pergunta para o senhor. Eu acho que foi o Corinthians, né? CAD, Corinthians, a Leda. Eu joguei sonhando. Frio, foi 87. 87, caiu o Ricardo. Isso foi em 1987, jogo, né? Você estava também, Luiz, nesse? Você estava nesse? Eu estava no banco. Foi um jogo, foi a noite mais fria dos últimos tempos em Dourados, né? E foi esse jogo contra o Corinthians na Leda. Foi a estreia do Ferrari, inclusive, né? O Ferrari tinha acabado de chegar em Dourados. E o Ferrari entrou no segundo tempo nesse jogo, já mostrando personalidade, assim, né? Já meteu uma caneta no birubiru. O Ferrari gostava dessas coisas, né? E foi um jogo difícil, assim, né? Pela temperatura que tava. O pessoal colocou cadeira até dentro da Leda. Não sei se vocês lembram, no campo, assim, tinha umas cadeiras, aquelas cadeiras brancas em volta do gramado. E a Leda super lotada, foi muito bacana. E o Ricardo não deve ter marcado, porque ele é corintiano, né? O Ricardo é corintiano que tá doente. Aquele jogo foi embacana. Eu me lembro que o Reinaldo Costa narrou o jogo pela Record, e daí ele passaram a mão na bunda do Birubiru, cara. Não sei quem, o torcedor. Vladimir. Passaram a mão na bunda lembra do Vladimir. daquele Cassimiro, uma figura que tinha em Dourados? Sim. Esse Cassimiro entrou, porque ele estava nessas cadeiras que estavam em volta do campo, e a hora que o Corinthians entrou, esse pessoal que estava nas cadeiras entrou para conversar, tirar foto, pedir autógrafo, e ele chegou bem atrás do Vladimir, assim, que o pessoal falava que o Vladimir poderia ser meio esquisito, assim, né, na época. Ele pegou e passou a mão. Rapaz, mas aquilo ali virou uma confusão. O Vladimir deu uma voadora, assim, quase pegou ele. Quase que não começa o jogo. Eu lembro disso daí. O problema é que o Vladimir, ele tinha o traseiro, né? Chamava atenção e o cara se empolgou com isso, foi passar a mão no cara. Você tá louco. As coisas do que acontecer no futebol aí. Não sei se o Valdizão tava nessa época. O Valdizão era gurizinho nessa época aí. Não tava não. Isso foi em 1977, foi no fim do ano, até um jogo que, aliás, foi a última partida aí, ou foi a estreia do Lima, né, no Corinthians, não é? Não, o Lima estava vendido, né, esse jogo acho que foi em 84, de 83 para 84, o Lima estava vendido para o Corinthians quando veio, o Corinthians veio fazer esse amistoso, mas ele não tinha ido ainda não.
Não, eu acho que esse jogo aí, depois você dá depois você dá uma. Vamos dar uma. Para mim foi 87, viu, doutor? 1987. Um frio. Um frio. Não, foi antes. Eu lembro que foi antes, porque foi quando o Ferrari chegou, sabe? Foi a estreia do Ferrari, foi o primeiro jogo dele. Que foi a estreia dele, por isso que eu falo, acho que foi 84, foi a estreia do Ferrari, por isso que marcou um pouco. Mas foi um jogo, eu me lembro que o Reinaldo dizia, nós vamos sair daqui, vamos jantar no Bochecha, e fazer um baita de uma propaganda do Bochecha, era um restaurante que tinha aqui no centro, né? Sim. E daí, então... Eu fui nesse jantar aí, eu fui. Hã? Eu fui nesse jantar. Então, vamos pro Bochecha. E ele falava e tal, o Ricardão saiu, mas tá tentando voltar lá. Vai lá, vai tentando, hein, Ricardão. Já você entra aí sem problema nenhum. Um amigo no futebol, Valdir? Um amigo no futebol, Valdir? São vários, mas tem... São vários. Não, mas quem te deu trabalho, então, em campo? Que você não esquece, vai? Tinha aquele centroavante do comercial, um grandão forte, o homem era forte, hein? Toninho? Não, um grandão que jogou no comercial, um centroavante bem alto. Fez vários gols, eu tava marcando ele aqui no Douradão. Até então, nós tava 0x0 o jogo. Aí Visotti, é isso? Visotti. Uma coisa assim, ele era alto, o homem era forte, hein? Aí, isso aí mesmo. Aí, tava 0x0 o jogo. Aí, eu fiz uma falta nele, o árbitro deu amarelo. Logo dali 10, 20 minutos, o árbitro me expulsou. Foi 4x0 pro comercial, 3 gols dele. O homem era chato, hein? Meu pai do céu. Quem que entrou lá? Felipe Félix também. Ô, Ricardo, então vamos lá, Ricardo. Completa pra gente aí o jogo que você estava falando, né? O jogo da vida. E na época a chuteira era a Adidas. Isso. Eu jogava sempre com a Adidas. E eu queria... E meu sonho era chegar no Corinthians, né? Eu sou corintiano, então um dia eu vou jogar no Corinthians. Daí joguei contra ele. E dei minha vida ali. Foi 0x0 o jogo na Leda. Foi um jogão que movimentou o estado todo, né? Que estava lotado, não tinha onde entrar gente mais. Então eu tenho várias recordações. A estreia do Dadá e do Geraldão lá em Prudente. Foi a estreia do Geraldão pelo Corinthians de Prudente. Estava lotado aqui lá. Acho que o Luiz Fernando foi também. E do Dadá Maravilha. Então são jogos assim que ficam na recordação, né? E outros aí que nós ganhamos 2x0 do comercial dentro da Leda. Acho que o Ferrari fez os 2 gols, com um jogaço também. Então, mais ou menos, esses jogos aí que ficaram na memória. Mas o Cádio jogou também contra o Operário de Campo Grande, contra o Misto de Cuiabá, jogou contra o Vasco da Gama, né? Não sei se vocês estavam nesse jogo, né? Contra o Vasco. Ricardo estava, né? Quem? Deixa eu falar, o Adonias Carneiro, ele falou, perto da nossa república tinha uma curandeira, bicho. Nós ia jogar contra o Vasco, com o Roberto Dinamite, Paulinho, Pintinho. O Wilsinho. Ele falou, Ricardo, tem uma mulher aí, vamos lá nessa benzedeira, que nós vamos ganhar o jogo, é R$10 só, naquela época R$10 era muito dinheiro para mim. Falei, então vamos lá, eu vou confiar em você. Fomos lá na mulher, ela benzeu a gente, falou, pô, Adir, você vai fazer 2 gols, e o Ricardo 1. Eu saí de lá feliz, E daí chegou no dia do jogo, rapaz. O Dinamite acho que fez 3 gols e o Paulinho fez mais um, foi 4x0 pro Vasco. Eu falei, a bezendeira Nós não vimos a cor da bola contra o Vasco da Gama, um super time. Pô. Que aquele Pintinho jogava era brincadeira. Ele virava o jogo com uma lateral na outra. É Dudu, aquele no meio ali, meu Deus do céu, o volante. Mazarop, exatamente, Mazarop, tava. Então foi um chocolate. A benzedeira falei, nunca mais me leva num lugar desse ali, pelo amor de Deus. A Ruda não funcionou, não? O sal grosso? Nada, o Adir tinha essas coisas. O Adir dormia tudo de branco, para ali num lugar lá, não sei aonde. O macumbeiro mandou dormir tudo de branco. Eu chegava da noite, sim, via aquele Adir tudo de branco, deitado, ele dormia cedo quando tinha um jogo, né? Tudo de branco, comecei a rir, você não tem fé, rapaz, tá rindo de mim? Eu falei, não, você tudo de branco aí deitado, rapaz, quem não vai rir? Até a cabeça, põe um negócio branco na cabeça. O bicho era uma figura, viu?
Ô, Luiz Fernando, um amigo no futebol e um que te deu trabalho dentro de campo que você marcou. Fala aí. Bom, no futebol, assim, né, principalmente aí no CAD, eu fiz muitos amigos, né, o Ricardo é um deles, o Valdir a gente teve pouco contato, mais fora de campo, mas o Ricardo foi um deles, eu tive o Wilson, o finado Wilson também, sempre comigo, o Nelson, que faleceu já também, meus amigos, Ferrari também, muito chegado, e o Ricardo sempre foi um cara diferente, assim, com o pessoal de Dourados, né, o Ricardo, eu era garoto lá, o Ricardo falava assim, ó, você tem que jogar, guri. Chegava assim na gente, né, dava aquele incentivo e falava assim, ó, agora chega o pau nesse treino aí, ó, é você que vai jogar. Então o Ricardo também, um grande amigo, né, o China também, muito amigo meu. E assim, um jogo que um cara me deu muito trabalho foi aquele Cido do Operário lá em Campo Grande, no Morenão. Eu pelo Biratã. Meu Deus do céu, aquele cara eu tava com vontade de pegar voltar do segundo tempo com um cabo de vassoura para dar no joelho dele, porque eu não estava aguentando correr atrás dele. Esse cara foi um cara diferenciado. Peguei ele num dia inspirado lá em Campo Grande, e um grande jogador, né? O Cido marcou época aí no Operário também. Agora, o Cido, vou te falar, ele tá louco, né? E principalmente no Morenão, ele não tinha boca não, né? Tocava isso aí e ia embora. Ricardão, e daí? Um amigo seu, um jogo, enfim, alguém que você deu trabalho demais, tanto na lateral como de volante, enfim. Porque o volante, a função do volante é ele cobrir ali a zaga e marcar principalmente o meia esquerda do outro lado, é isso? O armador do outro lado, Ricardão? É verdade, só que naquela época... terceiro zagueiro, né? Não, eu joguei de volante, zagueiro, eu queria ser titular, né? Reserva, uma vez até o Juarez, você lembrou, era o lateral esquerdo, né? É esquerdo ou direito, não sei. Ele era titular, ele machucou, eu tava jogando no meio, eu não sei se era o Celso Azevedo ou o Copeu. Falou, Ricardo, esse jogo tá machucado, o Juarez, vou pôr você no jogo, você é experiente. Eu falei, eu tô saindo do meio, mas só que a hora que o Juarez voltar, não vou ficar no banco não, porque tinha um monte de jogador bom, né? Você desce brecha ali, entrava, não saía daquele meio ali, Fantinha, Wilson, só cara craque ali. Eu estava jogando titular o campeonato. Ele falou, não, Ricardo, você vai ser meu lateral, acho que foi o Copeu mesmo. Ele falou, não, se a gente for bem no jogo aí, você nunca mais sai da lateral. Esse ano você joga todo o campeonato. Eu joguei todo aquele campeonato de lateral no lugar do Juarez. Ele puto lá no banco. E a sorte que o Copeu, acho que foi o Copeu, teve palavra. Ele falou, Ricardo, você não vai sair, você jogar de lateral para mim aí hoje, você vai continuar o campeonato todinho. Eu joguei. E assim, eu jogava de volante, e para levar um cartão amarelo, você tinha que quase quebrar a perna do cara. Então, o que acontecia? Quando um meio era bom demais, eu vinha atacando, eu já dava um carrinho pelo meio. Pastoril da vida. O Tonhão, eu lembro até do Tonhão que nós jogando contra o Biratã, eu dei um carrinho dele que nós fomos parar lá fora do campo. Ele até chorou, bicho. Você tá doido? Falei, para de gracinha, que ele jogava no meio na época. Ele não era... Entendeu? Ele jogava no meio ali, era um bom jogador. Eu chegava duro para marcar, o que tomava amarelo, eu acalmava. Então a coisa era desse jeito, tinha que marcar firme, duro. E eles tinham medo, falaram, esse cara é doido, chega arrebentando. E só duas passagens que eu vou lembrar aqui. 83, eu jogando pelo Operarinho, eu fiz o gol da rodada. Até o Léo Batista falou, gol da rodada vem do Mato Grosso do Sul. Contra o Operário de Campo Grande, no Morenão, fiz um golaço. E em 84, pelo CAD, eu fiz o gol da rodada de novo, sem ser atacante, né? Eu no meio ali, chutei a bola do meio do campo, o Paulão levou o gol, não sei como. Até o Alcione jogava, era do nosso time. Foi um grande jogador também, que nós esquecemos de falar, que jogou no Inter, vários lugares. Ele falou, você tá fumado fazer um gol desse, cara? Bem do meio do campo, passou o meio de campo, eu chutei. Chutei assim por chutar, bicho. A bola foi, o vento levou ela lá no ângulo, onde o Paulão nem viu a cor da bola. Daí o Léo Batista, que é o cara da gol, falou, o gol da rodada vem do MS, do Mato Grosso do Sul, que acho que dele passou na Globo esse gol meu. Em 2 anos seguidos eu consegui fazer esses gols aí, que ficou marcado também. Correto? E era desse legal. jeito. Seu amigo, Ricardo, Era do Éter, né? Lembra do Éter que tinha, né? Ô, Ricardo, você não falou aí quem que é o seu amigo aqui, ó, o seu amigo no futebol, Não, fala aí quem é. Agora. Meu amigo é o Luiz Fernando, né? Ele, o Baiano,
O Baiano que vai fazer 71 anos, acho que agora em outubro, né? Tá fazendo. Mês que vem. 71 anos, porque eu era juvenil aqui, ele já era profissional. Ele fala que vai fazer 60 anos. Ele fala que ele tem 56, ele falou para mim. Ele falou que vai fazer 60 agora, o mês que vem, você acredita? Eu fui para a seleção, os caras foram buscar eu para a seleção do estado, ele estava lá jogando. Falei, você não vai? Ele falou, não tem mais idade na época. Eu não tenho mais idade, né? Eu falei, agora o cara é mais novo do que eu, pô. Eu acho que o Luiz Fernando que ajudou ele a tirar. O pai do Luiz Fernando, nosso grande Ortiz, que dá saudade, que ajudou a documentar o Baiano, que ele chegou sem nada aí. Todo mundo sabia de onde ele chegou. Daí, arrumaram esse documento para ele. Tirou uma certidão lá em Macaúba pro Baiano, lá em Macaúba, no cartório. É verdade. E os amigos é o China, de coração, China, Luiz Fernando e o Baiano. Eita, coisa linda, coisa boa demais. Ó, tem um detalhe, né? Da risada não pode nem esquecer, né? Quem foi a risada marcante no futebol, né? Não vou nem falar quem é. E também a resenha lá na lanchonete do Elinho, rapaz. O que tem de notinha amarelinha lá ainda até hoje, cara. Claro que não tem ninguém de nós aqui, né? E falar do Valdirzão um pouquinho aí, ó. O Valdir, eu acompanhei o curso que ele fez para treinador, acho que foi até com o Luxemburgo, na palestra, tudo, eu acompanhei ele. Luiz Felipe. E depois ele foi... né? Então, um cara preparado e que poderia ser aproveitado em Dourados, ó. Ele tem todas as condições de estar aí de técnico de algum time aí, se sair, ó, ou de auxiliar, ele está perto, porque ele tem cursos modernos, ele fez na época, eu acompanhei todinho, vários treinadores foram para lá onde ele foi. Então, é isso daí, cara. É verdade, isso aí que o Valdir falou no início ali, que eu acho que o Ricardo não tinha entrado ainda, o Valdir falou uma coisa que acontece muito em Dourados, o santo de casa não faz milagre. O Valdir é um cara preparado, né? Um cara que jogou futebol, se preparou, fez vários cursos, e aí os caras vão montar um time aí em Dourados, eles não olham o que eles têm em casa primeiro para depois ver, bom, se não tiver condições eu vou pegar alguém de fora. Concordo, mas o Valdir é um cara que devia estar no meio do futebol aí, dirigindo alguma equipe do estado, mas Dourados era certeza que ele tinha que estar, né? Então tem coisas que a gente não entende, é isso o Valdir falou no início também. Ou mesmo fazendo parte da equipe técnica, né? Sim, comissão técnica. Como o prefeito de Campo Grande fez o Marquinhos, e agora seguiu também, porque ex-jogadores aí, eles são locados na Secretaria de Esportes aí, né? Fundação de Esportes do município, porque isso aí, pra gente não esquecer, cara, não pode, a história de vocês. Aliás, a grande maioria do CAD, o Dourados foi tão generoso com o CAD, vocês também, mas Dourados foi tão... A maioria dos jogadores do CAD que veio para Dourados, a maioria casou aqui, cara. É brincadeira, né? A maioria casou aqui em Dourados, constituiu família, graças a Deus. Né? Com a latinha deles conseguiram casar, né? Mas a grande maioria... O que a bola não faz? O que a bola não faz? Não. Tem que agradecer muito a bola. A bola realmente é... Né? Então, é assim, então a gente não pode esquecer desses. Por exemplo, não falamos do Valdir, do Marcos Brasil, que foi goleiro aqui também, do Rui, lembra do Rui? Passou por aqui também o Rui, né? Joelzinho, tinha aquele ponta esquerda também que era chato. Quem é que era o ponta esquerda rápido lá? Por um branquinho. Por isso? É o Osni, né? O Titio é lateral. O Titio é lateral direito. Diana, tinha um lateral, não era o Joel, era direita e esquerda, mas tinha um pontinha muito fera no CAD. Cafuringa, Cafu. Tinha o Rubinho, o Cafu. Isso, por aí, é por aí. É uma dessas feras aí que... O Marquinhos também, que hoje trabalha. Isso, pelo amor de Deus. Marquinhos, tá aí também, Dourados, né? Aqui, Então, que legal. Gente, que bom falar com vocês e eu quero, para encerrar, que vocês deixem a mensagem de vocês aí, principalmente para essa nova geração. Nós não falamos ainda, porque do tempo que vocês, há 39 anos atrás, né, o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que era um campeonato bem disputado, a Leda sempre cheia, Douradão, enfim, mudou pouca coisa até agora, lamentável, né? Regrediu, né? Quer dizer, não regrediu porque a gente também não vai desrespeitar
as gerações atuais, mas não teve aquela pegada, aquela sequência, né? Eu entendo dessa forma, doutor. O que você me fala? Eu entendo, eu já te falei isso uma vez, Silva, eu vou repetir aqui, ó. Eu acho que o pessoal fala assim, o nosso futebol no Mato Grosso do Sul é fraco. Eu não concordo com isso. Eu acho que os nossos projetos são fracos, você entendeu? Isso A gente teve grandes jogadores aí, ó, inclusive agora, ó, tem o Lucas Leiva lá que parou de jogar, o Ferreirinha, aquele goleiro do Santos, João Paulo. É da onde esses caras? Dourados. Por que eles estão fora? Porque os nossos projetos aqui são inexistentes, são fracos. Se esse pessoal tivesse aqui, a gente teria uma base de equipe, né? Tá certo que não dá para competir com os clubes grandes, mas eles seriam melhor aproveitados aqui. Então, eu acho que os nossos projetos são fracos. O que eu entendo, assim, no futebol, o que eu deixaria de mensagem para os meninos aí de Dourados, né? Que às vezes eu vejo alguns jogos de base aí em Dourados, algumas escolinhas, algumas coisas assim. Por não ter esse respaldo no futebol, eu gostaria de deixar a mensagem para essa garotada que tenham um plano B, que não se descuide dos estudos, né? Que continuem estudando, que continuem prestando atenção na sua formação, porque a hora que esse tempo passar, quando a gente está jogando, a gente acha que nunca vai acabar, que nunca vai passar, a gente não tem essa consciência. A hora que isso daí é que vai te segurar, é aquela base que você fez, né, na sua formação, que é, graças a Deus, o que me mantém hoje. Então, se eu tivesse simplesmente corrido atrás aí do futebol e não tivesse me preparado, eu sempre tive um plano B. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim que deu certo, né, esse plano B. Então, eu deixaria essa mensagem para os meninos, porque como a gente não tem essa estrutura no futebol que a gente gostaria que tivesse no Mato Grosso do Sul e principalmente em Dourados, que eles não se descuidassem das suas devidas formações e se mantivessem estudando, cuidando dessa parte também, porque é isso que lá na frente pode fazer uma diferença. Sem dúvida nenhuma. O doutor Luiz tem um filho que é atleta também, né? O Aparecido tá lá, o Felipe também tá ali, o Luiz, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela mensagem, doutor, muito boa. Ricardo, obrigado por... O que me salvou... eu quero vocês mais vezes aqui, a resenha tem que ser semanal, né? Pode ser, à disposição. O doutor falou tudo aí, sabe? Que com 27 anos eu parei e fui estudar. Que alguém abriu minha mente, meu irmão mais velho, falou, rapaz, vai estudar. Eu estava no Operário. O último contrato, até larguei no Operário, acho que foi em 91, 90, e fui fazer faculdade. Porque hoje você vê a quantidade de jogadores passando necessidade, dependendo de político, para ficar um ano trabalhando. Aqui tem um monte que precisa de cesta básica, os ex-jogadores. Então, o incentivo tem que vir da base ali, ó, estude, porque você não sabe até onde você vai. E se parar de jogar bola, você vai fazer o quê em time pequeno, né? Assim, os times menores, que ganha pouco. Então, se não fosse o estudo, hoje eu estou numa situação boa, não posso reclamar da vida, tranquilo, até ajudo alguns colegas quando posso, que já ajudei, eles ligam, falam, Ricardo, estou precisando disso, tem condições, eu ajudo. Graças ao meu estudo, que eu sou concursado, eu não sou da REME não, viu, Silva Júnior, eu sou do Estado. Hoje eu sou supervisor de projeto aqui numa escola, correto? E mais 2 anos eu estarei aposentado. Graças a Deus, eu vou viajar mais aí para Dourados, com mais tempo. Então, o estudo é tudo também. E dizer que em Dourados, o pessoal brigava para a gente estava tão em evidência, o time estava tão bem no estado todo, que o pessoal queria que a gente fosse na lanchonete dele, que queria que a gente fosse na loja dele. Então, era um momento bom para todo mundo, para a imprensa, os jornalistas aí, o jornal, as rádios. Então, era bom para todo mundo a fase boa que o CAD teve aí. Falou? Um abração para todos, não sei se vai parar agora. Foi um prazer Vamos também, parar, viu, senhor? Ricardo? Ô, Ricardo, não falamos também dos apoiadores, né? A família Guerra, o Radaeli, né? O pessoal lá da Center Mod, seu Walter. Doutor Edson de Freitas foi um grande presidente aí. Edson de Freitas, depois que ele largou o futebol douradense, ninguém mais tirou o dinheiro do bolso como esse cara aí, Edson Freitas. Ele tem muitos defeitos, como todos temos, né? A nós de engenharia, mas ele foi um cara assim que ele não tinha dó de gastar dinheiro no futebol. E a gente não vê mais isso aí em Dourados. Eu olhava sempre na frente, né, doutor Edson, com certeza. Valdir, mais uma vez, Valdir é nosso comandante aqui, é comentarista, está com a gente sempre nessa... Que legal, hein, Valdir?
Não, bacana, agradeço as palavras do Ricardo, do Luiz Fernando, né? Pelas palavras que eles fizeram. A gente até queria estar em algum clube aqui de Dourados, né? Verdade, né? Nós já tivemos à frente, chegamos em terceiro no estado, com a folha de pagamento muito baixa, os jogadores com salário atrasado. Chegamos na semifinal do campeonato, com as mesmas condições que chegaram agora esse ano. Não vou falar da pessoa, sim, da equipe que chegou esse ano, com mais investimento, chegou no mesmo local que nós chegamos, com 2 meses de salário atrasado, né, chegaram no mesmo lugar, que foi o terceiro lugar, que foi a equipe do Dourado chegou nesse ano, né, Silvio? Então, a gente se estuda assim, se capacita assim, estamos estudando de novo, fazendo outro curso, porque é importante, né? Não só para treinador, mas para a vida também, que é bom a gente ter mais conhecimento. E eu agradeço a palavra do Luiz Fernando. E outra coisa que falta, Silvio, olha aqui, nós estamos, o Ricardo, o Luiz Fernando e eu, né? Todos nós éramos da categoria de base das equipes que nós participamos aqui em Dourados, né? E isso que vieram aqui o ano passado, esse ano, o ano retrasado, cadê os atletas que estiveram aqui? Quer dizer, não deixou legado nenhum, e nós podemos sim deixar legado onde nós estamos, né, Silvio? Que é para nosso estado, né? Eles em Campo Grande e eu aqui em Dourados, e quando eles vêm para Dourados, da mesma forma. Então, são coisas que no futebol que às vezes está pecando e a gente não sabe por que acontece isso, mas nós temos que não aceitar, nós temos que lutar contra para que possamos ver um futebol melhor aqui para o nosso estado, principalmente para Dourados, né, Silva? Que já teve grandes atletas, grandes celeiros, né? E eu fico muito chateado, às vezes, é lógico. As palavras deles é muito importante, né? Mas a gente, igual você falou, mesmo fazer parte, né? Tá junto, mostrar o que é o futebol do estado para que as pessoas venham de fora, né? Mas muitos não querem, que a gente pode fazer, a gente fica no nosso lugar estudando e trabalhando, né? Favorável. Eu sou favorável mesmo. Então tá bom. Para encerrar, então, o que você sabe do Dourados Atlético Clube? Como é que você vê essa equipe nova aí? Vocês aí de Campo Grande já viram jogar? Luiz Fernando e Ricardo. Para a gente encerrar agora. Fala aí, Dedé. Hoje o Cádio é saudade, né? Marcou. Vamos lá pro DAC. Dourados Atlético Clube. A mensagem para o presidente, para a nova comissão, enfim... Uma equipe que está aí beijando, fazendo bons campeonatos, né? Foi campeão na segunda em 2000, né? O que eu poderia falar aí para o pessoal do DAC aí, que a gente tem alguns amigos que trabalham aí no futebol, inclusive né, nesse novo projeto que está ocorrendo aí, é que o pessoal busque novas ferramentas, né? Para trazer verbas para o futebol. Hoje, os clubes grandes não dependem mais de prefeitura, de renda, de estádio, nada disso. Os clubes têm projetos tributários, têm incentivos de ONGs, né, que eles montam para a categoria de base, para o profissional. Tem várias formas de você conseguir dinheiro, entendeu? Que para eles lá, às vezes, se você conseguir aqui 1 milhão por mês, isso aí é uma ninharinha, considerada uma ninharinha no futebol nacional, para o Mato Grosso do Sul vai formar um super time. Então, isso com um simples projeto junto ao governo federal, né, com um projeto tributário onde você mudou o modelo, né? Hoje você não chega lá no empresário com o pires na mão, igual antigamente. Me ajuda aí, me dá 100 mil, me dá 50 mil, e eu coloco lá o seu nome na exposição. Não é mais assim que funciona. Hoje tem uma legislação que o mesmo tanto de imposto que ele paga lá, ele vai destinar um percentual para o time, vai fazer a prestação de contas. Então, quer dizer, ele não vai tirar dinheiro nenhum do bolso e vai destinar para o futebol, vai ajudar o futebol profissional e amador, e o clube vai se beneficiar disso. É lógico que tem que ter pessoas sérias no futebol para fazer isso, tem que ter prestações de conta, tudo certinho, senão você acaba prejudicando o empresário. E ele não vai tirar um real do bolso a mais, se ele paga 1 milhão de imposto, ele vai continuar pagando 1 milhão, frigorífico, por exemplo. Só que ele vai destinar um percentual para o clube, que vai receber mensalmente, e ele vai prestar conta que aquele 1 milhão foi para o incentivo ao esporte. Isso tem uma legislação que ampara. Então, só que tem que ter pessoas sérias no futebol, para prestar contas, fazer isso, senão você acaba prejudicando o empresário. Em troca disso, ele vai ter a marca dele exposta no estádio, na camiseta, nos banners lá, das entrevistas, né? E só que hoje a gente está naquele modelo antigo. O cara chega lá no empresário e fala: você me arruma 10 mil por mês? Ninguém quer mais isso. O cara não tem dinheiro para fazer isso. Mas eu acho que tem que chegar lá e perguntar: quanto você paga de imposto? Aí eu pago 30 mil por mês. Se você destinar 3 mil para mim, eu tenho como prestar conta você continuar pagando os mesmos 30 mil. Então, são projetos novos que eu falo que a gente precisa fazer.
Beleza, doutor, muito boa, muito boa. Tem ali alguém falando, olha, fui na Leda quando criança, assisti muito, eles jogavam muito, jogavam demais. Que legal. Obrigado, doutor Luiz. Ricardo, e você, Ricardo? Como é que que você vê falar do nosso DAC? Então, eu estou vendo que ele está voltando, né? Com a força total. Tem uma outra equipe, que eu não vou falar o nome, parece que está voltando também. Mas o futebol, tudo hoje em dia é a base, cara. Você tem que começar pela base. Você vê o Corinthians, eu estou falando do Corinthians. Tem 4, 5 jogadores com 17, 18 anos jogando em time profissional. O Flamengo, o Grêmio, até já vendeu o melhor jogador que surgiu ali, já foi embora, né, do Grêmio. Então, se não tiver base, tem que investir na base, porque hoje o moleque com 17 anos está jogando no profissional. Então, e ir atrás do que o doutor Fernando falou, principalmente na região de Dourados, tem umas usinas enormes aí, ó, entendeu? De etanol, de cana aí. Então, vai atrás desses caras aí, ó, pega uma equipe, vai lá e fala sobre esses impostos aí, ó. O Fernando podia dar essa orientação aí, como se faz, Sim. e ter base. Porque daí tem jogador. Tendo base, você tem jogador a qualquer hora. Se um medalhão não tá só aprontando, já lança o moleque. Correto? Isso daí que eu penso. Tá bom, tem o Dourados que já é realidade. Se você tem outra equipe, pode falar, não tem problema não, Ricardo. Porque a nossa realidade aqui é só o DAC hoje, do profissional, sabe? Tem o SET na base, o CIART também na base, a segunda divisão que vai começar o ano que vem, né? Aliás, o mês que vem, tá? Mas os fortes aqui... Quem que tá entrando lá? Ó, o Fantinha tá entrando agora. Ó, o Fantinha, rapaz, que sono, hein? Se entrar, nós vamos colocar ele. E daí, Valdir? Você já teve dentro do DAC também? O que você fala? Não, eu tenho a mesma opinião que eles, mas primeira coisa, para ir igual o Luiz Fernando e o Ricardo falou, para você ir buscar esse auxílio, você tem que ter um projeto em mão. Não adianta ir lá, igual o Luiz Fernando falou assim, com o Pires, o Ricardo falou, né? Pedindo que ajude. Não, tem que ter um projeto, mostrar o projeto, mostrar aquilo que você quer para a contrapartida que vem do empresário, né? E a base em si, eu também defendo a base, mas acontece que a base aqui é feita um mês antes, num campeonato, aí eles fazem a base. Aí acaba o campeonato, acaba a base. 2 campeonatos que eu disputei pelo DAC, um menino foi pro Figueirense e o outro agora tá no Volta Redonda. O DAC em si não pegou nenhum dinheiro. Entendeu? Então eu acho isso muito falho, porque a gente trabalha o moleque, o garoto, dá a orientação, aí vem um qualquer, pega, leva lá no Volta Redonda, coloca lá, o outro vai levar pro Figueirense. E o DAC não ganhou nada, porque não amarrou, o atleta não quis assinar, e teve várias propostas, e o DAC dava também várias oportunidades pro garoto, aí por causa de outras pessoas, o garoto não quis, foi pro Volta Redonda, e o DAC colocou ele em exposição, colocou ele no campeonato, fez vídeo, fez gol, lógico, pelo bom atleta que ele é também, e o DAC não ganhou nada. Então eu acho muito falho, tinha que ter uma pessoa que isso, ó, igual, por exemplo, pegava uma pessoa igual colocaram o doutor Luiz Fernando, ó, essa parte é com ele, e ele vai tomar conta, o atleta tem condições, vamos fazer isso, o atleta quer? Sim, não quer, não vamos colocar ele na disposição, não. Então, isso são vários erros que tem também dentro do futebol, que nós temos que acertar. Boa! Aliás, o DAC já está começando certo, vendendo placas dentro do Douradão, espaço, já está certo o DAC, já está captando. E essa ideia do Dr. Luiz Fernando também, vamos para cima, sem problema nenhum. Todas as ideias boas, elas têm que ser captadas, tá bom? Um bom fim de semana para vocês, um bom sábado. O Botafogo é campeão, Luiz Fernando, brasileiro? Ainda não. Tem um time aí tricolor, preto, branco e azul, que vai chegar ainda. Ele já ganhou do Palmeiras na última rodada aí, e eu acho que vai chegar. O Corinthians empatou com ele com um pênalti escandaloso, né? Então o Grêmio vai chegar, hein? Escuta o que eu tô falando. Deixa eu só falar um negócio, Silva. Deixa eu só falar um negócio aqui, Silva, que você me permitir para encerrar. Claro. A minha participação aqui. Eu gostaria de dizer que, assim, isso que o Valdir estava falando, eu queria falar do Ricardo. O Ricardo foi um dos grandes jogadores que eu vi jogar, pessoalmente, né? Que joguei junto. E o pessoal não dá o devido valor para o Ricardo. O Ricardo, em Dourados, eu vi ele jogando, e aqui em Campo Grande também,
O Ricardo foi um grande jogador. Se ele tivesse ido, que nem ele estava falando aí, que era um sonho dele ter ido para o Corinthians, ele tinha ficado. Um jogador moderno naquela época já. Era um jogador versátil, né? O pessoal falava, ele é coringa. Ele era coringa porque ele jogava muito, mas jogava muito mesmo. Se você colocasse ele de zagueiro, ele jogava, de volante. Eu vi o Ricardo até jogando centroavante. Por quê? Porque é um jogador que tinha muita qualidade. Então, e às vezes as pessoas ficam falando de outros jogadores, né, que nem tem tanto valor que nem o Ricardo teve. E tem, né? Ele tá vivo, hein? Mas eu queria falar isso, o Ricardo foi um grande jogador que teve no estado. E tá aí, ó, e ninguém fala em Dourados, ninguém aproveita, fala, Ricardo, vem para cá, vamos fazer um projeto. Eu não vejo essas coisas aí, como o Valdir falou. A hora que ele aposentar agora, eu falei da Rêmia, mas ele é da rede estadual. A hora que ele aposentar, quem sabe a gente traz o Ricardão para cá, não tem problema, sempre há tempo, não tem problema nenhum, não. Copa do Brasil, São Paulo ou Flamengo, doutor, rapidamente? Eu acho que o pessoal está falando muito que o São Paulo já levou. Eu acho que o São Paulo, como eu te falei antes, deixou de matar lá nesse jogo que o Flamengo estava mal. Eu acho que o Flamengo vai reverter. Infelizmente, eu estava torcendo para o São Paulo, que não tem Copa do Brasil antes, o Flamengo vai alcançar o Grêmio com 5. Ô, Ricardo, vamos lá, Ricardo. Botafogo é campeão brasileiro, Ricardo? Eu acredito que sim, viu? Tô torcendo. Torcendo, eu sou corintiano, mas estou torcendo pelo Botafogo. Uma equipe que estava apagada no futebol e fez uma grande campanha, né? Principalmente no primeiro turno. E sobre o jogo do São Paulo e Flamengo, eu acho que dá Flamengo, bicho. O Flamengo vai vir com tudo. O Flamengo tem 2 times. Eu acho que a única equipe do Brasil que tem 2 times, um na reserva e outro jogando. É superior a todo mundo. Está faltando o técnico ali, saber armar as pecinhas. Mas dá Flamengo, Domingos. Falou? Um abração para todo mundo aí. Obrigado. Dá Flamengo. Obrigado, Ricardo, viu? Obrigado, Ricardão. Ô, Valdir, vamos lá para a gente encerrar, Valdir. O Botafogo é campeão brasileiro? Botafogo é campeão brasileiro, Valdir? Nós ganhamos deles ontem, né? O Corinthians, mas creio que sim. Campeão, sim. Brasileiro. Flamengo e São Paulo. Copa do Brasil. Vai dar Flamengo, hein? Você é louco, rapaz. Não, só tem eu e o... não, eu tô torcendo pro São Paulo também, sou flamenguista, hein? Pelo Dorival Júnior. Até porque o Flamengo não fez o dever de casa, mas o Ricardo tá certinho, o Valdir tá certinho, porque time desse tamanho, se o Flamengo resolve jogar, se bem que tem uma zica, né, do Flamengo e São Paulo, mas se o Flamengo resolve jogar, pode ficar com o título mesmo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi bom, Valdir Fortini Júnior, Luiz Fernando e também o Ricardo, rapaziada que fez e tem, com certeza, as marcas aqui no futebol de Dourados, de Mato Grosso do Sul. Beleza? Grande sábado para todo mundo. Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Um abração. Obrigado. Tchau, obrigado. Agora sim, Ricardo. Tchau, obrigado.